Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Estou gravando aqui a nossa atividade remota, a nossa sétima atividade remota, relativa a Direito Tributário 1, turma do nono semestre de noturno. Pessoal, estamos aí partindo para a nossa sétima semana de suspensão das atividades presenciais. Todos já muito cansados com essa situação. Um turbilhão de informações que a gente vem recebendo, crise na saúde, crise política, crise econômica, né? E a parte de tudo isso, nós não podemos parar com nossas atividades, né? Lembro aos senhores, né, que desde a suspensão das nossas atividades em março, nós temos tentado, através desses meios, continuar com nossas atividades, né? Lembrando, nosso curso não é um curso EAD, nós não temos uma plataforma específica e os professores estão, assim como os senhores, se adaptando a essa nova realidade. Ainda bem que a tecnologia nos permite isso, né? Nós temos substituído nossas aulas presenciais por videoaulas, por também textos que são encaminhados relativos ao assunto e além de exercícios de forma que os senhores não percam o semestre, né? Ninguém quer isso, e de uma forma que o aprendizado é completado. Eu tenho verificado um bom retorno, especificamente da turma do 10º semestre, né? Essa semana eu recebi aí os trabalhos relativos à avaliação M1, poucos mesmo deixaram de entregar, né? 4 ou 5 alunos não entregaram. E é isso aí, não temos outra saída senão continuar dessa forma. Achávamos que essa situação encerraria pelo menos uma volta, ainda que de forma ainda que não de forma total, mas pensávamos que até o final de abril nós já voltássemos às nossas aulas, mas pelo jeito esse semestre está bem comprometido já em relação às aulas presenciais, né? Tudo bem, pessoal? Então nós estamos aqui, como eu disse, na nossa sétima atividade, e na última atividade ficou faltando, o texto que vocês já receberam, é o texto das atividades remotas 6, que envolve os aspectos da hipótese de incidência. Nós começamos a estudar na aula passada a hipótese de incidência, o fato gerador, né? E os aspectos que envolvem a hipótese de incidência, né? Nós vimos que a hipótese de incidência que faz nascer o fato gerador, né? Ou o fato impunível naquela corrente mais moderna, né? Que faz nascer a obrigação tributária, dele decorre vários aspectos, né? Nós temos o aspecto pessoal, o aspecto material, o aspecto temporal e o aspecto espacial. Nós, depois que fizemos a introdução, demos o conceito de hipótese de incidência, fato gerador, essa dicotomia em relação ao conceito de fato gerador, tanto em relação à sua utilização pelo código, né, que utiliza a expressão fato gerador tanto para sua mera previsão legal, como quando ele de fato acontecido, e aquela teoria, aquela doutrina mais moderna que divide, né, que fala de fato impunível e hipótese de incidência, que seria mais adequado. Está tudo no texto que eu encaminhei para os senhores, né? E na aula passada. Nós começamos a falar na aula passada também, não deu para terminar, para que nossas aulas não fiquem muito maçantes, muito longas, né? Nós começamos a falar sobre o aspecto pessoal, né? O aspecto pessoal, ou seja, o aspecto subjetivo da hipótese de incidência, que nada mais é do que a determinação dos sujeitos da obrigação tributária. Quem são os sujeitos dessa obrigação tributária, dessa obrigação legal de levar dinheiro aos cofres públicos? Dois são os sujeitos, nós vimos na aula passada. O sujeito ativo, que é aquele responsável que é o que recebe, né? E invariavelmente é uma pessoa jurídica de direito público, né? No caso, em relação à União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, aqueles que detêm a competência tributária, né? Lembrando, não fazer confusão com capacidade tributária ativa e com competência tributária, né? Que eventualmente essa capacidade tributária ativa pode ser transferida. Nós falamos sobre isso já, tá? Então, falamos sobre o aspecto do sujeito ativo, aquele que recebe, né?
Essa matéria está no artigo 119 ou 123, né? E daí começamos a falar sobre o sujeito passivo. O sujeito passivo é aquele responsável por levar dinheiro aos cofres públicos, né? E esse conceito está no artigo 121 do CTN. Peço que os senhores leiam. E o sujeito passivo, pessoal, isso também nós chegamos a conversar na aula passada, ele de acordo com o CTN, pode ser sujeito passivo da obrigação tributária, pode ser o contribuinte ou o responsável. Então, sujeito passivo divide-se em contribuinte ou responsável. Contribuinte, já está no texto também, nós já falamos na aula passada, mas repito, para a gente até pegar o ritmo aqui. Contribuinte, também conhecido como sujeito passivo direto, contribuinte, sujeito passivo direto, é aquele que pratica o fato gerador, aquele que tem relação direta com o fato gerador. Então, para ficar com um exemplo, o contribuinte do imposto de renda é a pessoa que ofere os rendimentos. Esse é o contribuinte. Ok? Então, um dos sujeitos passivos pode ser o contribuinte. Mas existe outra possibilidade, pessoal? Sim. Existe no direito tributário a figura do responsável tributário. Vejam bem. Responsável tributário. Que é conhecido também como sujeito passivo indireto. Sujeito passivo indireto. Por que indireto? Porque, embora ele não tenha praticado o fato gerador, ele tem relação com o fato gerador. E a sua obrigação decorre da lei. Nós veremos que é uma situação até de comodidade para o Estado, que, em determinadas circunstâncias, transferem a um terceiro, que tenha, esse terceiro não pode ser qualquer terceiro, tem que ser um terceiro que tenha relação com o fato gerador, a responsabilidade pelo pagamento do tributo. Um exemplo que é bastante emblemático aqui para os senhores, pessoal. O contribuinte do imposto de renda, nós já dissemos, é aquele que ofere rendimentos. Tá bom? Então vamos imaginar um empregado que recebe o salário da empresa. A legislação tributária estabelece que cabe à empresa, estabelece uma obrigação à empresa, que efetua o pagamento dos salários, efetuar a retenção do valor do imposto de renda na folha dos salários e recolher. Veja bem, então vejo que a lei transformou a empresa em responsável tributário em relação ao pagamento daquele seu empregado. Então, nesse caso, nós temos o empregado, que é a figura do contribuinte, aquele que vai sofrer nos bolsos o ônus tributário, e a figura do responsável, que a lei transfere à empresa. A empresa fica responsável em efetuar a retenção e recolher. Perceberam? Então, a empresa, embora não tenha praticado o fato gerador, ela tem relação com esse fato gerador, na medida em que ela efetuou o pagamento desse salário. Então, a lei, isso, lógico, que é um facilitador para o Estado, na medida em que é muito mais fácil fiscalizar as empresas do que cada um dos contribuintes no que diz respeito ao imposto de renda retido na fonte. Então, a nossa legislação tributária prevê tanto a figura, no que diz respeito ao sujeito passivo, tanto a figura do contribuinte, fixem, aquele que pratica o fato gerador, como a figura do responsável, aquele que, embora não tendo praticado o fato gerador, tem a responsabilidade legal de efetuar o recolhimento. Ok? Tudo bem? Muito bem. E foi mais ou menos aqui que eu parei, pessoal, porque daí nós vamos entrar na seguinte situação. As formas de responsabilidade, tá? O CTN trata da responsabilidade tributária a partir dos artigos 124, 125, lá, né? A responsabilidade tributária. E a doutrina, vejam bem, essa questão não está diferenciada no CTN, né? O CTN não faz essa distinção. São conceitos doutrinários, né? Então, embora o CTN não faça a distinção, a doutrina divide a responsabilidade em duas espécies. A chamada responsabilidade por substituição e a responsabilidade por transferência. Substituição ou transferência. Vamos fazer a distinção. Isso cai muito em prova, pessoal. Vamos lá. Então, você já sabe que o responsável é aquele que, embora não tendo praticado o fato gerador,
o fato impunível, né? Ele tem a responsabilidade legal em relação àquele tributo, né? Então vamos lá. Vamos começar falando sobre a chamada responsabilidade por transferência. Vamos nos ater aqui à palavra transferência. O que é transferir? Responsabilidade por transferência, pessoal, ocorre quando a obrigação é gerada em nome de determinada pessoa, porém, posteriormente, em virtude de um fato novo, é transferida para um terceiro. Então, a obrigação, ela é gerada em nome de uma pessoa, posteriormente, em função de um fato novo, essa responsabilidade por esse tributo é transferida a uma terceira pessoa. E de que forma de que forma pode se dar essa transferência, pessoal? Olha, como eu disse, dá uma olhada no artigo 124 e 125 do CTN. A primeira forma que nós temos lá é a chamada responsabilidade por solidariedade. Aqui é o conceito de direito civil. O que é solidariedade? Solidariedade é quando mais de uma pessoa é responsável pelo cumprimento da obrigação. Então, nasceu o nome de uma pessoa, mas existe a solidariedade ali, o fisco pode ir em cima dessa outra pessoa, ok? Então, é uma forma de transferência, tá? A outra forma, conhecida também, e aqui nos valemos do conceito de direito civil, é a responsabilidade por transferência por sucessão. Aí também nós vamos nos socorrer ao conceito de direito civil. Quando que ocorre? Quando ocorre a transferência de obrigação para outro, em consequência do desaparecimento do contribuinte original. Como assim, professor? Ele fugiu? Não é questão de ele fugir. Ele morreu. Sucessão. Ou no caso de empresas, na hipótese de fusão, incorporação, transformação e até mesmo alienação de uma pessoa jurídica. Tá? Então, na hipótese de sucessão, a transferência da obrigação tributária a outra pessoa. Surge, então, é a figura do responsável por sucessão. Essa responsabilidade por sucessão está tratada nos artigos 129 ao 133, que eu peço que os senhores também deem uma olhada, pessoal. 129 ao 133, tá? Que eu não vou aqui falar sobre todas as situações específicas, porque aqui, como eu já disse, tanto a solidariedade, vocês já têm essa noção, vocês já estão no nono semestre, já estudaram isso, direito civil, como a sucessão, são institutos que os senhores já estudaram. Então vejam que é o direito tributário utilizando, e lembrando que o Código Tributário não pode modificar os conceitos de direito privado. Não pode dar um conceito diferente. Então, quando se fala sucessão, é o conceito de sucessão que nós temos lá no direito civil, assim como também o de solidariedade, tá, pessoal? Então, transferência por solidariedade, transferência por sucessão, e temos também a chamada transferência por responsabilidade legal. Aí é quando a própria lei estabelece que determinada pessoa é responsável por outrem. Quando a lei responsabiliza o cumprimento de uma obrigação de terceiro a uma outra pessoa. Ou seja, um exemplo aqui que fica fácil, que às vezes a gente, dando conceitos, fica um tanto confuso, né? Mas os pais são responsáveis pelos filhos. Então vamos imaginar uma situação em que os filhos sejam contribuintes. Eu até mencionei na aula passada, salvo engano, imagine um filho que recebe uma herança ou uma doação e seja responsável pelo pagamento do ITCMD. E ele não pague. O fisco pode executar os seus pais, que são responsáveis, têm a responsabilidade legal, e isso está lá no artigo 134 e 135 do CTN. 134 e 135 do CTN. Peço também que os senhores leiam. Então, são responsáveis legais, né? Ó, eu vou até ler o dispositivo, que embora não seja esse nossa função aqui, os senhores têm o código, vocês vão ler. Diz o artigo 134, nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, ou seja, aquele que praticou o fato gerador,
respondem solidariamente com esses nos casos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis. Daí vem uma relação. Artigo 134. Os pais, pelos tributos devidos pelos filhos menores. Os tutores e os curadores, pelos tributos devidos pelos tutelados e curatelados. Os administradores de bens de terceiros. O inventariante. Olha que interessante. O síndico e o comissário, pelos tributos devidos pela massa falida ou pelo concordatário. Os tabeliães, escrivães e os demais serventuários de ofício pelos tributos devidos pelos atos praticados. Os sócios, isso aqui é muito utilizado atualmente, no caso de liquidação de sociedade de pessoas. Então, a execução pode eventualmente ser direcionada aos sócios. Não é um assunto que a gente vai falar um pouco mais à frente, tá? Mas eles são responsáveis, sim, na hipótese de liquidação de sociedade de pessoas. Ok? Ok, então, pessoal, então vocês perceberam que na transferência, e aqui que é o mais importante para a gente entender, peço que os senhores façam uma leitura dos dispositivos que tratam do assunto, quem são, né, os responsáveis por solidariedade, quem são os responsáveis por sucessão e os responsáveis legais, mas percebam, na transferência, o nome já está dizendo, a obrigação nasce em nome de uma pessoa, mas pelo fato de ocorrer por conta de um fato novo, a transferência ao responsável, que pode ser por solidariedade, sucessão ou responsabilidade legal. Tudo bem, pessoal? Ok? Continuando, pessoal. Então, nós vimos aqui a responsabilidade por transferência, voltando para a gente não perder, e eu quero que vocês acompanhem o texto na mão, com o código na mão, que fica sempre mais fácil. O sujeito ativo, o sujeito passivo da obrigação tributária, de acordo com o CTN, poderá ser o contribuinte ou o responsável. Estamos falando do responsável tributário. A responsabilidade pode se dar por transferência, acabamos de falar, as hipóteses em que ocorre a transferência, nasceu em nome de um e transferiu para um terceiro, ou por substituição, é outra forma de responsabilidade. Repito, o código não faz essa distinção. Essa distinção ela é doutrinária. Responsabilidade por substituição. Situação que ocorre muito na prática tributária, pessoal. Substituir. Também vamos nos apegar aqui à palavra substituir. Eu tiro e ponho outro. Outro no lugar. Eu vou ler aqui para os senhores. Ocorre quando, por expressa disposição legal, a obrigação se concretiza, desde logo, contra a pessoa diversa do contribuinte, mas vinculada ao fato gerador. Presta atenção, que isso cai muito em prova. Na transferência, a obrigação nasce na figura do contribuinte, naquele que praticou o fato gerador. E, em razão de um fato novo, transfere a um terceiro. Na substituição, a lei já, o que ela faz? Ela tira o contribuinte e põe o substituto. Como assim, professor? Como? É aquilo que eu disse para os senhores no começo da nossa explanação. E em que as hipóteses de substituição tributária, mais das vezes, o Estado busca uma forma de facilitar a arrecadação. Então, por conta disso, ele retira a figura do contribuinte, o contribuinte que ele praticou o fato gerador, e coloca outra pessoa como responsável pelo pagamento. Ocorre muito isso em relação ao imposto de renda e ao ICMS. Imposto de renda e o ICMS. O assunto, ele está tratado no artigo 45, parágrafo único do CTN. Diz assim, em relação ao imposto de renda. A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou de proventos tributáveis a condição de responsável pelo imposto cuja retenção e recolhimento lhe caibam. É aquele exemplo que eu dei para os senhores, né? Da empresa que efetuou o pagamento dos salários dos empregados. Aí o que a lei fez? Tirou o contribuinte e colocou como responsável a empresa. Vejam, o ônus financeiro continua sendo do empregado.
é dele, porque vai ser descontado do salário dele. Mas a responsabilidade pela retenção e recolhimento é transferida para a empresa. Então, a empresa substitui no caso, o contribuinte. Pessoal, essa situação é muito utilizada em relação ao imposto de renda e em relação a ICMS, como eu já disse, tá? E uma outra situação em relação à substituição, que essa foi uma inovação muito discutida, a matéria chegou ao STF, é a disposição que consta no artigo 150, parágrafo 7º da Constituição. E a isso, inclusive, é uma hipótese de substituição tributária, em que a doutrina chama de substituição progressiva ou substituição para frente. Eu vou ler o artigo para os senhores e vou explicar para os senhores, né? Que aqui, repito, nas hipóteses de substituição, normalmente o fisco busca facilitar a sua arrecadação, tá? Então, no caso do imposto de renda que eu mencionei, ao invés de fiscalizar um por um, né, o pagamento, ele vai lá e fiscaliza a empresa. Mas, para além disso, a Constituição permite a chamada substituição para frente. Vocês vão ver, se é que já não viram essa expressão, a chamada substituição progressiva ou para frente. Diz o parágrafo 7º do artigo 150 da Constituição. Por favor, leia. A lei, veja que a Constituição está remetendo a regulamentação à lei, poderá atribuir ao sujeito passivo da obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento do imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia, caso não se realize o fato gerador presumido. Olha que situação. O fato gerador nem ocorreu e o fisco já está querendo pegar o dinheiro. É chamada substituição para frente. Eu vou dar um exemplo, quem sabe ele faça com que os senhores compreendam melhor a situação. Existe essa situação regulamentada em lei em relação ao ICMS de veículos automotores. O ICMS, Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, ele é pago quando há circulação da mercadoria, quando então é vendido um produto, né, do atacado para o varejo para o atacado, né. Não vamos falar aqui de toda a estrutura do ICMS, que ela é bastante complexa, mas sempre que há uma circulação dessa mercadoria, há o recolhimento do ICMS. Pois bem, a legislação do ICMS transfere às montadoras a responsabilidade pela retenção e pelo recolhimento do ICMS em relação aos veículos que ela transfere às concessionárias. Quer dizer, antes da concessionária vender o veículo ao consumidor final, a montadora já retém esse valor da concessionária, presumindo que ele vai ocorrer. Então, o fato gerador é presumido. Olha que situação, né? Não ocorreu o fato gerador, a concessionária ainda não vendeu o carro, mas ela já pagou esse ICMS. Porque, aliás, quem pagou, de fato, foi a montadora. Mas quem vai sofrer o ônus é a concessionária. E depois o contribuinte, lógico, que isso vai sendo o ICMS em cascata, né? Em cada operação ele é pago, sendo descontado que foi pago na operação anterior, etc. Mas vejam bem então o que aconteceu. A legislação permite que antes que ocorra o fato gerador, né? Por isso se fala substituição para frente, uma outra pessoa que não praticou o fato gerador, chamado fato gerador presumido. É um assunto que foi bastante discutido, mas chegou no STF, o STF entendeu, inclusive, constitucional essa disposição, né, essa previsão, e de forma que a substituição tem por única finalidade facilitar a arrecadação. Como eu disse, é muito mais fácil o fisco fiscalizar as montadoras, né, do que cada uma das concessionárias. Então, é uma forma de facilitar. Então, só resumindo tudo aqui, pessoal. A figura do responsável, que é sujeito passivo da obrigação tributária, se dá por
transferência ou substituição. Transferência, nós já falamos, as hipóteses em que ocorre a obrigação nasce em nome de uma pessoa e é transferida em nome de outra. E a chamada responsabilidade por substituição, a legislação já substitui o contribuinte por uma outra pessoa, que é chamado o responsável tributário, que embora não tenha praticado o fato gerador, com ele tem uma relação. É o caso da concessionária, é o caso do empregador que nós dissemos à frente, tá bom? Pessoal, só para a gente finalizar aqui, então, é a conclusão daquela aula que nós já passei para os senhores, eu já tenho texto sobre esse assunto, né? Hoje é apenas a explicação desse assunto. A questão que muito cai em prova, né? Fica atento. E eu fiz, inclusive, essa questão nos exercícios que eu passei. Qual a diferença da responsabilidade por transferência e a responsabilidade por substituição? A resposta é o fator tempo, pessoal. Na transferência, a responsabilidade do terceiro ocorre após a ocorrência do fato gerador. Que aquele fato gerador ocorreu em nome de uma pessoa, do contribuinte. E posteriormente foi transferida a um terceiro. Essa responsabilidade é transferida supletivamente. E ela se dá por solidariedade, por sucessão ou responsabilidade legal. Na substituição, a responsabilidade é atribuída no momento da ocorrência do fato gerador. Antes da ocorrência, a lei já prevê que a figura do responsável pelo pagamento daquele tributo é daquela pessoa e não daquele que praticou o fato gerador. Então é o fator tempo, né? Enquanto que na transferência se dá após a ocorrência do fato gerador, que nasceu na mesma pessoa, na substituição, antes do fato gerador. Presta atenção nisso, que isso tem caído muito em provas, pessoal. Tá ok? Pessoal, com isso aqui, eu encerro o assunto relacionado ao aspecto pessoal da hipótese de incidência. Nós já dissemos, o aspecto que envolve a hipótese de incidência são o aspecto pessoal, material, espacial e temporal. Então, me restam aqui falar do aspecto material, que é de fato os mais importantes, né? Vamos dar alguns exemplos. O aspecto temporal, o momento da ocorrência do fato gerador, isso é muito importante, principalmente para a determinação, eventualmente, de uma prescrição, uma decadência. E o aspecto espacial, local da ocorrência do fato gerador, que também é de extrema importância a fim de determinar quem será o sujeito ativo. Então, vocês imaginem, no caso do ISS, né? Um serviço de uma empresa localizada em Mogi que prestou serviço em São Paulo. Quem é o sujeito ativo? O município de Mogi, onde está sediada a empresa, ou o município de São Paulo, onde foi prestado o serviço, né? Então, veja que o aspecto temporal ele tem grande importância aqui no estudo do direito tributário. Lembrando que a gente está falando aqui de forma genérica, nós não estamos estudando cada um dos impostos, dos tributos especificamente, tá? Mas sempre a gente volta, né? A gente utiliza como exemplo um dos impostos. Foi o que eu fiz hoje em relação ao imposto de renda, ICMS, para me referir à chamada responsabilidade por substituição. Ok, pessoal? Então, por hoje aqui é só. Eu aqui, em relação a esta aula, conforme já disse, repito, o texto já foi encaminhado, né, na atividade remota 6, esse texto consta lá, e eu vou encaminhar apenas, então, para os senhores, alguns questionamentos sobre isso que nós falamos hoje, ok? Sobre substituição, responsabilidade por transferência, para os senhores se exercitarem em relação a essa matéria e complementarem com a atividade remota 6. E nas próximas aulas, já nós estamos encerrando nosso programa, né? Vai sobrar tempo da gente discutir até outros assuntos. Vocês acompanhem lá, deem uma olhada, vocês podem ver isso. Na nossa próxima aula, nós vamos falar dos demais aspectos que envolvem a hipótese de incidência. Ok, pessoal? Então, muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.